Tô chegando já pertinho do doutor Eduardo Leite, porque ele vai falar de um assunto também entalado na garganta da gente, essa história que foi lançada essa semana. Bom dia. Não é indigesto isso aqui, não. Não desce, de jeito nenhum. Imagina só você pagar o salário de um funcionário, uma empresa, vamos supor que você tem uma empresa. Você paga lá o salário dele bonitinho todo mês, não tem como faltar com esse salário de jeito nenhum, e ele não vai trabalhar. Ele falta assim, tipo, 1/3 do ano. Não dá, né, doutor Eduardo? Regiane, eu posso resumir que o Brasil é uma esculhambação. Total, né? Geral. Completamente. Cada um faz o que quer. Aqui, na verdade, parece que é um Brasil sem dono, né? Ou seja, todas as pessoas, elas sentem no direito de delapidar de forma literal o patrimônio. O patrimônio do país, ou seja, dinheiro de impostos, dinheiro de creche, dinheiro de habitação, dinheiro de alimentação de pessoa que precisa ser alimentada. Ou seja, então, dinheiro público, dinheiro de segurança, da segurança pública, ou seja, com a maior, assim, sem o menor problema. Sem cerimônia nenhuma. Assim, com uma falta de escrúpulo, né, que essas pessoas têm, e que eu não sei como é que elas conseguem efetivamente deitar e dormir, botar a cabeça no travesseiro e dormir. E é tão fácil, né? Eu acho que o que deixa elas ainda mais tranquilas com relação ao que elas estão fazendo, com essa roubalheira e tudo mais, é o fato de que todo mundo faz, né? É aquela coisa assim, mas eles estão fazendo também, por que eu não vou fazer? Se não está instituída a corrupção como uma coisa normal no Brasil. E é interessante que nós estamos falando, mas não estamos dizendo o que é, né? Não, mas são as faltas. São as faltas, então. Mas na verdade a gente já colocou esse tema na abertura do programa, o Laerte já falou sobre isso ontem, e a gente pode generalizar assim, porque o que parece no Brasil, o que está acontecendo, é que tem a população, todo mundo sabe o que é certo, todo mundo sabe o que precisa fazer para o Brasil funcionar, mas tem um grupinho ali que é uma minoria que não deixa a coisa acontecer, né? Olha, eu diria para você que esse grupinho já não é mais a minoria, eu diria que esse comparado com a população, eu quero dizer. Esse grupo já é um grupo que praticamente ele toma 90% de todos os políticos. Se você for pegar hoje a quantidade, os políticos, se você pegar todos e relacionar, você vai perceber que são poucos aqueles que realmente se salvam. Sem dúvida, concordo. São poucos. Mas a comparação que eu estou fazendo é a população com relação ao grupo de políticos. É essa proporção que eu estou querendo dizer. Isso, sem do dúvida povo nenhuma. com os políticos. Agora, que na verdade, que os políticos ali são pouquíssimos que salvam, não tem a menor dúvida. Ninguém quer trabalhar, porque se você trabalha numa empresa, quando você falta, você automaticamente perde o salário, perde o final de semana e ainda por cima perde nas férias. Eles, na verdade, não perdem. Você não perde emprego se faltar demais. Os políticos, os deputados, principalmente da Assembleia Legislativa que nós estamos falando, por exemplo, o Rui Falcão, que é presidente do PT, né, que teve 187 faltas de janeiro até hoje. Medalha de ouro para você, Rui Falcão. 187 faltas de 584 sessões. E ele abonou 72 faltas. Porque, claro, que existe uma prerrogativa ali para eles, né? Para abonar a falta. Ou seja, enquanto ele está fazendo o trabalho à frente de um partido... Aí tem um detalhe importante. Só para você ter uma ideia, o Rui Falcão, de 2011 a março, de março de 2011 a março de 2013, ele ainda acumulou como primeiro secretário da Assembleia Legislativa. Ou seja, que também tem algumas verbas no Departamento de Finanças e Recursos Humanos da Assembleia Legislativa. Então ele era presidente do PT, ele era deputado, né, é ainda presidente do PT, e na época ele ainda era o responsável, o secretário da Assembleia, o primeiro secretário que cuidava das finanças. Ou seja, como é que ele consegue fazer tudo isso? E você imagina a verba, né? Porque para qualquer atividade a mais que você tem dentro da Assembleia, dentro da Câmara, você na verdade recebe, obviamente, um salário a mais, né? Ou seja, vai acumulando. Então, quer dizer, a gente paga para que ele faça coisas extracurriculares que não tem nada a ver com o que as pessoas depositaram confiança nele nas urnas. Ele não está legislando para São Paulo, ele na verdade está cuidando do Partido dos Trabalhadores, está se preparando aí para o ano que vem. E aí você tem outros, né? Você tem, por exemplo, o Milton Leite, que não é meu parente. Graças a Deus não é meu parente. Milton Leite, né? Claro, claríssimo, filho com 167 faltas, Roque Barbieri. Vamos falar dos partidos também, porque daqui a pouco as pessoas vão falar pra gente, nós estamos falando mal do PT aqui, não é isso não, gente? Não. Tem de todos os partidos aqui, tá?
Todos. Então, Milton Leite, do DEM, 167 faltas. Roque Barbieri, PTB, 148 faltas. Feliciano Filho, PEN, 144 faltas. João Caramês, PSDB, 139. Roberto Engle, PSDB, 137. Vanessa Damo, PMDB, 128. Rogério Nogueira, PDT, 114. Pedro Tobias, PSDB, 110. Gilson Souza, DEM, 108 e assim vai. Né? E as faltas continuam, ou seja, ninguém trabalha. Essa que é a grande verdade. Então, o que acontece? Se você for pensar, as pessoas estão lá recebendo os seus salários para legislar para o Estado de São Paulo e não faz esse trabalho. E tem um outro detalhe. Então, você sabe que tem que instalar uma sessão plenária que no mínimo com 12 deputados estaduais. Né, aqui em São Paulo. 12 para poder instalar a sessão. Se não tiver aqueles 12, não se instala a sessão. Presença para todo mundo. Não é ausência para todo mundo. Se não está instalado, é presença para todo mundo. Ou seja, então as sessões que não aconteceram. Nossa, mas não faz o menor sentido. Porque não tinham 12 deputados todo presentes. Mundo ganha presença. Todo mundo ganha. Ganha presença e salário. Gente, mas não faz o menor sentido. Por aí você percebe o tamanho da esculhambação que é esse país, que é esse Estado. Né? As pessoas acham o seguinte, elas saem, todos nós, né, saímos de manhã, vamos trabalhar, pegamos transporte, algumas pessoas pegam transporte público, nós, graças a Deus, nós não temos essa insatisfação de pegar esse péssimo começar serviço o dia já com o pé esquerdo, em contrapartida, agora nós estamos pegando um trânsito medonho por conta das faixas que foram criadas em São Paulo, enfim. E aí as coisas vão. Mas eu quero colocar, enquanto a gente estava... eu levantei um outro dado, uma outra esculhambação do país. Só para você ter uma ideia, isso aqui, na verdade, eu levantei até para justificar. Tem o fundo partidário. O que é um fundo partidário? Fundo partidário, nós temos 30 partidos em todo o Brasil. Ou seja, esses 30 partidos comandam toda a questão política do país. Agora tem mais 2 que vão, provavelmente até o final de semana, também vão ser aprovados. Não, isso vai para 32 partidos. E eu vi no rádio hoje, tem mais de 27 esperando na fila para serem votados. Que não conseguiram. Só para você ter uma ideia, tem um fundo partidário. Esse fundo partidário, em média, são 300 milhões de reais que são distribuídos entre os partidos. Entre os partidos. Só para você, de janeiro a junho, só para você ter uma ideia, o PT já embolsou 24 milhões. O PMDB, 20 milhões. 24 milhões é o que o Rui Falcão, na verdade, administrou de janeiro a junho. Por isso que, na verdade, justifica, ou seja, ele não estar na Assembleia, ele tem que administrar o partido e o dinheiro do partido que recebeu. 24 milhões de reais. PMDB, 20 milhões. PSDB, 16 milhões e 300. Aí, tem um partido que você vai sempre... Ele está sempre nos noticiários, principalmente pelas bandalheiras que ele patrocina, que é o PSTU, que está sempre envolvido nessas manifestações, nessas violências. Ele recebeu até hoje 400 mil reais, né, para fazer essas bandalheiras nas ruas, esses quebra-quebra que acontece. O PCO, que não tem nenhum deputado eleito, o PCO já levou 263 mil reais. E o PEN, que também não tem nenhum deputado eleito, 255 mil reais de janeiro até junho. Só o PSDB, Partido Comunista do Brasil, que já o comunismo já acabou, ou seja, só aqui que permanece, né? Esse partido, o PCdoB, Partido Comunista, recebeu 4 milhões e 100 de janeiro a junho. E eles têm algum deputado? Ou seja, não, tem deputado. Mas eu dizendo, para você ver o tamanho da esculhambação que é esse país. O governo federal já gastou 150 milhões de reais de janeiro a junho com fundo partidário. Só para a gente entender melhor essa situação, o dinheiro do fundo partidário vem exatamente da onde? Do tributo que você paga, do imposto de renda que você paga, né? É isso. Por isso que quando a gente sai numa manifestação na rua, a gente precisa colocar o nariz de palhaço, né? Porque é isso que eles falam na nossa cara. Né? Esse é o problema, ou seja, não são só as faltas, o salário que eles recebem, as mordomias, carro oficial, combustível, salário, residência e não sei o que, habitação, mais não sei quanto de verba por mês, porque eles têm uma verba de quase 100 mil reais, cada deputado recebe uma verba, pode gastar do jeito que quiser, né? Ou seja, então, além disso, ainda tem essa questão do fundo partidário que alimenta
né, esses partidos políticos que muitas vezes não tem nem representatividade no país. Muitas vezes não faz absolutamente nada no país. Né? São verdadeiros apêndices, né? Ou seja, verdadeiras que não tem menor sentido. Hoje pode chamar de apendicite mesmo, já está inflamado. Não, isso já está podre, né? Porque realmente é a classe política que nós só podemos fazer uma constatação. Realmente falida. Não tem o que fazer. E aí a gente vê no final do mandato, no momento que eles vão, né, se aposentar e tudo mais, também existe uma discrepância enorme, né? O teto de um trabalhador normal, que chega aí uns R$4.000, e no caso, a gente vê um deputado se aposentando com um salário integral. Não, mas aí as pessoas pensam assim, gente, mas como é que pode? Isso não é um absurdo, tá tudo errado. Tá tudo errado, mas quem faz as leis? Só para você ter uma ideia, foi feito um levantamento e se constatou nesses partidos políticos 152 funcionários que são parentes, né, são dirigentes que foram colocados, são parentes que foram colocados como dirigentes desses partidos. Tem gente que recebe R$20.000 por mês, que sai do fundo partidário. As pessoas não sabem disso e as pessoas precisam saber do que acontece. Elas estão pagando salário de funcionário de partido. Exato. Mesmo sem ler nada da cartilha deles. Né? Recebe ainda do fundo partidário um salário, porque são funcionários do partido. Entendeu? Ou seja, e muitas vezes nem estudo tem, né? Vamos combinar, não tem gabarito nenhum para falar. Absolutamente nada. Né? Verdadeiros analfabetos, o que são bons nisso, né? No que sabem fazer. Então, esse é o grande problema. Eu diria que esse é o câncer terminal de um país. Né? Ou seja, nós estamos, na verdade, na UTI. E aí, você vai fazer uma radiografia do país, você ouviu aí as reclamações. Quando nós tivemos as manifestações que foram 1 milhão de pessoas para as ruas, falar por causa do aumento da condução de 20 centavos, que reclamavam que ia dar um impacto na administração de não sei quantos milhões. Ora, olha onde é que está o dinheiro. Só tirar daí, ué. Vai fazer a menor falta para eles. Bota esse pessoal para trabalhar com todo mundo. Exatamente. Né? Eu acho, inclusive, que alguns, principalmente vereadores de cidades menores, eles deveriam de fazer aquilo como voluntários, não deveriam receber absolutamente nada. É lógico. Ou seja, só as grandes lideranças, só as pessoas que realmente se dedicam full time, ou seja, o tempo integral, que deveriam ser remuneradas. As demais tem que fazer trabalho voluntário. E mesma coisa as pessoas que trabalham para partido, né? Devia ser tipo um hobby, devia ser um segundo trabalho. Deveria ser um trabalho realmente que não fosse remunerado. Como acontece porque em alguns países. Por ideal, é por filosofia. Você tá ali porque você acredita em alguma coisa, você quer mudar seu país, você quer trabalhar, você não quer ficar ali mamando nos peitos de alguém, entendeu? Como acontece em alguns países, sem dúvida. Claro. Então esse é o Brasil da política, né? Esse é o Brasil da esculhambação, esse é o que nós constatamos. Só para a gente concluir, tem alguns dados aqui que eu queria comentar, na verdade só para você fazer uma comparação rápida assim com o seu trabalho, com você que sai todo dia de casa para trabalhar, para fazer o que você tem que fazer, para ganhar o seu salário suado no final do mês. Para evitar muitos descontos nos salários, deputados costumam se valer, como você já comentou, de um dispositivo do regimento interno que permite o abono de até 4 faltas mensais. Você pode faltar 4 dias por mês sem ter nada descontado no seu salário? Se você computar isso, são 52 dias, ou seja, 1 mês e meio, né? Durante o mês. E essa foi a primeira vez que eles abriram, na verdade, essas faltas, né? E sem contar que você tem o recesso parlamentar no meio do mês e tem o recesso parlamentar no final do ano, que dá mais 3 meses de férias, pelo menos. Né? E mais 52 faltas que você pode justificar, 48 faltas que você pode justificar, por aí você vê. Você trabalha poucos dias. É ridículo, é uma vergonha mesmo. Bom, vamos mudar de assunto, que esse assunto a gente está indigesto, ainda não desceu, não teve como, a gente não conseguiu fazer nem com água, nem com chá, não desce de jeito nenhum, mas a gente, sei lá, o que falar para concluir isso, né? Não resta nada a não ser continuar indignado e tentar continuar trabalhando para que a gente consiga mudar algumas coisas nesse país, né, doutor Eduardo? Tem que ir para as ruas, né? Tem que ir para a rua mesmo, é verdade. Vamos falar do segundo tema que a gente separou para hoje, que também está causando polêmica, é a questão da presença da PM na Unicamp, depois de um crime que aconteceu aí há pouco tempo, eu não estou com a data exata aqui, mas resultou na morte do estudante Denis Papa Casagrande, né? E tem aí uma menina que está presa, que acabou confessando que foi a autora das facadas. E aí depois disso, voltou a discussão se a PM deve ou não estar dentro da universidade para garantir a segurança dos estudantes, né, doutor Eduardo? Esse rapaz que foi vítima de homicídio na Unicamp,
foi numa festa, né, onde festa, né? aconteceu lá uma confusão, tinha uma quantidade bastante grande de pessoas, onde teve uma confusão generalizada. Uma briga geral, né? Uma briga geral, onde tinham pessoas que não faziam parte da Unicamp, não eram estudantes, pessoas de fora, inclusive era uma briga de punks, entendeu? Tá. Na verdade, quem provocou isso foram os punks. E aí o que aconteceu? Num determinado momento, esse rapaz acabou recebendo várias estocadas com arma branca, com faca, né? E nas investigações se constatou que um rapaz, um casal de namorados, teria sido o autor desse esfaqueamento, né? E esse casal, eles também são um grupo de punk? Eles também são do grupo? Então, o rapaz é skatista, né? E a moça, mas nenhum dos dois faz parte da Unicamp, são pessoas de fora, ou seja, que não faz parte daquele mundo acadêmico, né? Então aconteceu esse crime. Agora, nós já tivemos um outro caso de um rapaz também na USP, na Universidade de São Paulo aqui, que foi assaltado, recebeu um tiro e acabou morrendo também. A partir daquele momento, a PM passou a fazer o policiamento da USP, e agora a grande discussão é a PM dentro da Unicamp, né? São 4 campos da Unicamp, e aí a PM agora vai passar, através de um convênio, vai passar a fazer, aliás, foi uma proposta do governador Geraldo Alckmin, né, de colocar um policiamento dentro da Unicamp. O reitor aceitou, e aí agora tem a discussão, né? E qual é a discussão? Os acadêmicos, né, os estudantes da Unicamp não aceitam a presença da PM. Isso já foi motivo de muita discussão e muita revolta há pouco tempo atrás. Na USP, né, também aconteceu a mesma coisa. Hoje a PM está lá presente, mas na Unicamp agora os alunos entendem que deveria ter ocorrido uma discussão, ou seja, entre os estudantes, para saber se efetivamente a presença da PM seria o suficiente e se eles admitiriam ou não. Se bem que, primeiro, lá é estabelecimento público, ou seja, do governo do Estado de São Paulo, né? As ruas também são públicas, tem que ter o policiamento ostensivo. Teoricamente não tem ninguém nada que impeça ali dentro. Né? Eu, de uma certa forma, eu vejo assim com bastante restrição a presença da PM. Porque eu penso que lá deveria ter um tipo de policiamento diferenciado. Hoje você tem um policiamento dentro da Unicamp, não é um policiamento, na verdade, são guardas, são segurança particular contratada pela Unicamp. Né? Então, hoje você tem 100 e poucos, me parece que são 100 e poucos seguranças, vigias, né? Então, eu acho que você tem que ter, sim, uma segurança, mas uma segurança específica, que possa ter um convívio, um trabalho mais próximo com os acadêmicos, os estudantes, para que não haja esse confronto, porque certamente a PM lá vai acabar ocorrendo isso. Tanto é verdade que você sabe, os acadêmicos, a menor discussão, o menor problema surgido, eles acabam invadindo a reitoria. É isso que eles fazem, eles vão para cima mesmo e tomam a reitoria. E já aconteceu, inclusive, já tomaram a reitoria alguns dias atrás, e provavelmente agora com esse confronto de ideias, né? Ou seja, inicialmente de ideias, mas obviamente vai acontecer. E agora, eu acho que o governador Geraldo Alckmin, sem polemizar a questão aqui, mas eu acho que às vezes falta um pouco de talento para ele lidar, porque ele também já foi acadêmico, ele também já foi... De sensibilidade, né? Eu acho que tem que ter uma discussão. Eu acho que não pode se tratar dessa forma, por uma única razão. Isso não foi briga entre os estudantes. Isso é pessoas de fora que acabaram se penetrando na festa dos acadêmicos e ali criaram uma confusão. Então, é isso que tinha que ser revisto, a entrada de pessoas de fora dentro de uma festa fechada. Por isso que eu estou falando, então tem que ser um tipo de segurança específica para que possa conviver com os acadêmicos e não ter esses confrontos que tem. Porque acadêmico, ele vai para o confronto mesmo, não tem conversa, principalmente quando se discute ideias, né? E ele é o espaço deles. Então eu acho que o governador, às vezes, ele é muito ditador. Eu acho que ele é muito... Tem uma truculência aí na decisão, ele né? age de uma forma meio truculenta, com truculência diante disso, né? E segurança pública não é isso, né? Segurança pública é para você discutir, é fazer um trabalho de prevenção, né? Não é um trabalho ostensivo, mas sim um trabalho de prevenção, de conscientização. Então eu acho que falta, às vezes, o Geraldo
Geraldo Alckmin não tem talvez essa percepção e essa sensibilidade que ele precisa para tratar, porque você não pode tratar estudante da universidade, da Unicamp, da USP como marginais, entendeu? Não pode ser tratado dessa forma. São estudantes que vão preparar o Brasil para o futuro e tem que ter uma outra mentalidade, tem que ter uma outra forma de administrar. Então essa é a crítica que eu faço em relação a essa tomada de decisão de forma tão, né, tão brusca, de uma forma tão radical como foi tomada. Então essa é a minha posição em relação a isso. Mas o caso, então, o fato é que a Polícia Militar hoje, pelo menos, já está presente nos campos da Unicamp, não só em Campinas, como também em Limeira e nas outras cidades onde Piracicaba, se você tem Piracicaba, você tem Limeira, você tem em Campinas e tem mais uma em uma região que eu não me lembro qual é a região, mas tem mais uma, são 4 campos na verdade, né? Tem mais uma aqui que eu não me lembro onde é que é. Mas a PM vai, apesar de não ter acontecido Campinas, Limeira, Piracicaba e Paulínia. Tá. Isso. Apesar de não ter acontecido outros casos isolados em outros campos, mas eles generalizaram e colocaram a PM. Não, porque o índice de criminalidade dentro desses espaços, ele é um índice menor. O que acontece, são pessoas de fora que vão praticar crimes dentro da universidade, né? Com raríssimas exceções que, de repente, numa chegada de uma nova turma, nessas festas que eles fazem, mas isso é uma coisa muito... O último caso que aconteceu, né? O último caso que aconteceu, isso aconteceu há mais de uma década, que foi um garoto, um oriental, que acabou sendo encontrado morto dentro da piscina, aqui na universidade, na Atlética da USP, durante o trote. Então isso... mas isso já tem mais de uma década que aconteceu, enfim, isso foi um caso isolado à parte. Então eu acho que você tem que ter uma sensibilidade e tratar isso de uma outra forma. Isso não pode ser tratado como caso de polícia. Esse caso tem que ser tratado como caso de polícia, né? Então eu acho que é isso que tem que pensar em relação à Unicamp, à USP e outros campos de universidades. E falando em pensar, fica aqui a nossa torcida para que o diálogo seja estabelecido em cima desse tema, né? Para que eles conversem e cheguem aí a um denominador comum antes que o conflito aconteça, né? Porque como você falou, não custa nada para eles invadirem a reitoria e entrar em choque aí com a polícia militar, o que pode trazer consequências sérias, né, doutor Eduardo? Sem dúvida. Bom, vou deixar aqui o contato do doutor Eduardo Leite, agradecendo a presença no programa de hoje e contando também com a presença na terça que vem para a gente continuar a nossa conversa. 500 melhores júris no Facebook, você encontra o doutor Eduardo por lá. Obrigada, querido. Boa semana para vocês. Obrigado, viu? Tchau. Muito legal, né, gente? Esses bate-papos realmente são importantes para a gente entender o momento que a gente está vivendo nesse país e ter aí uma consciência, né, uma noção crítica das coisas. Eu acho que cada um tem que ter a sua opinião, independente de concordar com o que a gente falou aqui ou não.